Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de novo do livro Os Anéis, A Sociedade do Anel, especificamente do capítulo 1 do livro 2. O livro que se divide, né? Já que eu não sou maluco, o livro se divide em livro 1 e livro 2. E eu estou agora começando a segunda parte, que aqui no caso do Tolkien é mais ou menos metade da história. E esse capítulo é muitos encontros, que é basicamente o momento em que o Frodo chega em Valfenda e aí a gente começa a entender melhor o que está se passando na história. É um momento que eu sinto que o autor pega, né, faz aquele interlúdio, sabe? Faz uma pausa, né? Tipo, ok, vamos sentar, vamos ver tudo que está ao nosso redor e depois a gente segue em frente. Para a história não se perder, sabe? Em muitos acontecimentos, em muita coisa, sempre seguindo em frente num ritmo muito frenético, que às vezes a gente se perde. Eu sinto que alguns livros fazem isso, né? Tem esse momento de, ok, vamos respirar, vamos olhar os redores e depois a gente segue em frente. Então eu vou analisar aqui como que o Tolkien fez isso nesse primeiro capítulo do livro 2, dentro daqui, né? E como que ele trabalhou personagens, cenário e enredo nesse capítulo. Esse conteúdo, se você quer ver aqui de paraquedas, é uma análise aprofundada, capítulo por capítulo, do livro do Tolkien. Também estou fazendo análise capítulo por capítulo do Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela, que é para a gente ter referência tanto de um autor consagrado internacional, quanto também de um autor contemporâneo nacional. E é para quem quer, tanto quem gosta de ler e quer mais do que só um vídeo de 20 minutos de um livro. Acho que bons livros merecem mais atenção do que só realmente um conteúdo raso, né, um conteúdo breve, né? E também para escritores e escritoras que querem melhorar a sua escrita criativa através da leitura e da compreensão, essa leitura aprofundada, dessa compreensão mais além, né, dos clássicos que nos influenciam, que nos inspiram. Enfim, começando aqui. Nesse capítulo, eu acho que é um dos capítulos que o Tolkien trabalha mais personagens, porque a gente tem um foco bom aqui no Frodo, no Sam, no Aragorn, no Gandalf, no Bilbo, no Elrond, na Arwen e no Glóin. É gente pra caramba aqui nesse capítulo. Então o que acontece basicamente é que o Frodo, ele acorda em Valfenda e conversa logo de cara com o Gandalf. A primeira pessoa que ele reencontra, né? E tem esse momento de reencontro. A gente nem sabia se o Gandalf ia voltar ou não. Ele estava meio sumido, né? Mas agora é um momento assim, até de alegria, né? De satisfação. O Gandalf reapareceu finalmente. E aí, logo depois, ele vai dialogando um pouquinho com o Sam, né? Que é o hobbit mais próximo dele desde o princípio, né? E vai ser, ao longo da história, o Frodo e o Sam sempre lado a lado, né? A gente conhece finalmente o Elrond, né? Essa figura, esse rei élfico, que é a figura assim do majestoso, né? E também do sábio. Ele é as duas coisas. O Elrond, ele tem essa faceta de ser o rei sábio, o rei ancestral e sábio, mas também tem uma pegada meio feérica, sabe? Ele também tem, por ser elfo, obviamente, mas ele tem essa questão dele ser mais do que um mortal, né? Tem algo assim de misterioso, de ancestral e de mágico, de sobrenatural nesse rei que o Frodo encontra finalmente, né? Então ele também reencontra o Aragorn, que está por ali, mas o Aragorn está ainda meio ocupado com as coisas dele, sempre trabalhando, sempre cumprindo uma tarefa importante, então ele aparece pouco. O Frodo reencontra o Bilbo. Essa é a maior surpresa de todas, porque o Gandalf, ele ainda estava ali como um tutor, né, como um mentor do Frodo. Então a gente até torcia para que ele voltava. O Bilbo foi só assim, tchau, até nunca mais, e é isso, né? Então o Bilbo não tinha assim, menor perspectiva se iria voltar ou não. E quem a gente conhece, né, além do Elrond nesse capítulo, é a filha do Elrond, a Arwen, que é essa figura dessa princesa elfa, né, essa princesa élfica, que também o Tolkien não especifica assim de modo muito nítido, né, quem ela é, a importância dela ainda, mas ela causa um efeito. Quando o Frodo vê ela, quando o Frodo a vê,
um parênteses, tá? Eu não tenho nada contra quem fala Viela, Viele, né? O pessoal fala Viela é uma rua pequenininha, né? Isso aí eu acho isso bobeira. Então, às vezes eu solto um Viele, um Viela no meio da frase, mas enfim. Mas quando o Frodo a vê, ele fica assim encantado, tá? Não no sentido que nós usamos no dia a dia, de se encantar, né? Quando você fala pra uma pessoa, encantado, encantada. Ele fica encantado num nível realmente feérico, por assim dizer, né? Porque ele percebe que ela é muito mais do que qualquer pessoa que ele já viu na vida dele. E, por fim, tem o Glóin, que é, para quem leu o Hobbit ele foi publicado antes do Senhor dos Anéis, sabe que o Glóin fazia parte da comitiva do Thorin e do Bilbo, né? Então, para quem já tinha lido o Hobbit, encontrar com o Glóin é um momento de familiaridade, né? Muitos leram o Senhor dos Anéis sem ler o Hobbit, ficam sabendo que ele conheceu o Bilbo e falam ali do passado, né, do Glóin. Então, assim, é muita gente, tá? É muita informação. E é um capítulo longo, inclusive, tá? E eu vou falar mais qual que é a relevância dessas informações quando eu falar de enredo. Mas antes disso, o cenário desse capítulo é Valfenda. Finalmente chegamos, né, na Terra dos Elfos. Então, Valfenda é apresentado como um lugar... É engraçado que o Tolkien ele não usa as palavras assim, é um lugar mágico, é um lugar encantado, é um lugar férico. Ele não usa essas palavras. Isso é bem interessante. Ele consegue passar essas ideias sem usar a palavra. Porque ele usa, né, uma coisa que o Tolkien faz de bom, é que ele realmente mantém, assim, ao longo da apresentação das localidades, né, ele até usa a regra do mostre, não explique. O que o Tolkien erra a mão é na hora que ele fala do passado, na hora que ele fala dos eventos ancestrais da Terra-média. Mas a descrição dele da localidade ele consegue mostrar mais do que explicar. Em outros pontos ele erra a mão, mas é outra história. Então, Valfenda é esse lugar assim, que é um lugar ainda protegido, tá? É um lugar em que o inimigo, né, o Sauron, não consegue entrar, as forças do Sauron não conseguem atacar. Isso dá uma ideia bem interessante, porque os espectros do Anel, eles estavam andando pelo condado. Então eles entravam lá e era uma situação meio sinistra. Tem que saber quem eles eram e ficavam com medo, né? Dos cavaleiros de mantos negros, de cavalos sinistros andando por ali. Em Bree, os espectros também conseguiam andar e existiam assim, espiões de Sauron infiltrados, né, em Bree. Então, novamente, né, era um território que o Sauron conseguia ameaçar. Até agora, a gente não tinha. O que a gente viu foi que o Tom Bombadil também, as terras dele também eram protegidas, mas o Tom Bombadil vivia só com a esposa dele, num terreno mais natural, né? E agora encontramos o Elrond em Valfenda, que o Sauron também não consegue se infiltrar lá, né? Tamanho o poder do Elrond. O que eu acho que dá pra gente ter um bom paralelo, né? Pra mim parece que o Tom Bombadil e o Elrond têm um poder mais ou menos nivelado de modos diferentes. Tom Bombadil é essa figura mais misteriosa, né? É uma figura que já estava na Terra-média antes dos elfos passarem por ele, enquanto que o Elrond ele é um regente. Ele tem família, ele tem um povo, né? Ele tem ali toda uma sociedade que ele rege. Então tem essa diferença. E é interessante notar em Valfenda que o Bilbo e o Frodo conversam, é que é um lugar assim, de muita alegria, é um lugar de banquete, é um lugar que eles cantam, que eles contam histórias, tá? É um lugar de contemplação, sabe? Mas o que me chama atenção é que o Bilbo fala pro Frodo que em Valfenda você acaba pegando no sono muito fácil enquanto você não se acostuma com esse ambiente. Então isso para mim me pareceu uma conexão de Valfenda com a ideia de um sonhar, sabe? Esse é um capítulo que é muito etéreo. Eu tive uma impressão muito etérea nesse capítulo porque tanto no começo, quando o Frodo e o Gandalf conversam sobre o Anel, o Gandalf explica que o Frodo estava quase no mundo dos espectros. Então tem uma ideia aí, né, de uma ideia assim, muito sublime na narrativa. Como assim ele estava quase no mundo dos espectros? Pode ser que o Frodo estivesse quase morto, né, ele estivesse morrendo, mas não da maneira óbvia que a gente conhece, ele estivesse morrendo espiritualmente, talvez, e quase atravessando esse limiar e se tornando um espectro, talvez tenha sido isso. Ou talvez, aí eu, Bernardo, na minha criatividade, tá?
eu começo a imaginar que aquelas cenas que a gente via, por exemplo, quando o Frodo botava um anel, talvez ele estivesse em contato com outro plano existencial, com outra dimensão, talvez. Talvez o próprio Sauron ele fosse tão poderoso porque com o anel ele consegue evitar o plano material, né, a dimensão material da Terra-média e um plano além, um plano de morte, um plano de sombras. Talvez. Aí sou eu, isso que eu tô falando agora, sou eu, Bernardo, alucinando, eu, Bernardo, com minha licença poética, né, interpretando como eu bem entendo. O Tolkien não deixou isso específico, tá? Eu não posso dizer que o Tolkien quis dizer isso, que ele quis simbolizar isso. Mas o que é indiscutível é que tem um tom muito sublime, tá? E bem etéreo em Valfenda. E além desse lado do anel, né, que levaria o Frodo, chegaria o Frodo mais perto de um lado sombrio da história, é como se Valfenda tivesse o lado oposto, sabe? Fosse justamente o outro lado, a outra faceta, né, o outro extremo dessa realidade, em que, por ser um lugar tão encantado, tão mágico, tão pacífico, né, tão exaltado, você já é mais próximo do mundo dos sonhos, sabe? Mais próximo de uma ideia de eternidade, mas de um nível mais elevado assim, de energia. Então por isso que você acaba dormindo fácil ali também. Você está muito conectado com seus sonhos, com suas ideias, né? As ideias de sonhos são meio tangíveis em Valfenda. Essa é a impressão que eu tive, tá? Essa é a interpretação que eu tive. Mas o fato é, né? O que de fato foi dito no livro é que o Frodo, com o anel, estava muito perto do mundo dos espectros, enquanto que em Valfenda você acaba dormindo com facilidade até se acostumar com esse lugar. Esse lugar que é tão inspirador, é tão contemplativo, né? É tão exaltado. Então, eu tenho a impressão que Valfenda realmente é um lugar mágico no sentido metafórico, sabe? No sentido realmente não é mágico no sentido que a gente, né, a gente hoje em dia tem a ideia de magia como uma coisa muito substancial. Magia é uma ilusão, magia é uma bola de fogo, magia é você voar, magia é você ficar invisível. A gente tem essa ideia muito literal das coisas. Eu sinto que o Tolkien trouxe uma ideia de um lugar mágico, mas no nível mais metafórico, mais sublime, né? Muito mais enaltecido, e não é mágico no sentido tipo Hogwarts em que voa livro, né, em que o quadro se mexe, não é esse tipo de magia. É uma abordagem bem diferente que o Tolkien teve com o Seus Anéis, e é bem singular, bem interessante, sabe? E isso é um ponto que eu acho bacana da gente compreender e se inspirar, tá? E sobre o enredo que o Tolkien trabalha nesse capítulo. Basicamente, o Frodo chegou a Valfenda e a primeira coisa que acontece é ele ser informado de quanto tempo se passou, né? Como que ele conseguiu chegar lá, como que ele conseguiu sobreviver ao encontro dele com os Nazgûl, o que aconteceu com os Nazgûl também, sabe? Até explica aqui aquela cena que a gente vê no filme muito nítida, que passa bastante uma onda, quase um tsunami, e tem uma forma de cavalos galopando no meio das ondas que engole ali os Nazgûl, né? Que no filme, quem meio que invoca aquilo foi a Arwen, como se ela usasse uma magia lá na hora, né? No livro foi o Elrond, lá de longe, que mandou aquela onda, né, para pegar ali os Nazgûl, né, e proteger tanto Valfenda quanto também proteger o Frodo. Então, isso é uma coisa que para mim diz muito, né? O poder do Elrond é incrível, né, no livro. A gente não vê nos filmes dos Anéis ele demonstrando de maneira assim tão substancial o poder dele. Mas isso é a primeira coisa que acontece, tá? É o Frodo sabendo como que ele chegou a Valfenda. E daí o livro faz várias conexões também com o Hobbit e com o Silmarillion. Eu citei já o Glóin, né? O Glóin, ele é um momento assim de parar e falar o que aconteceu, né, com aquelas terras do Hobbit depois, né, entre o Hobbit e os Seus Anéis. Então agora fala do Bjorn, né, do povo do Bjorn, fala dos descendentes do Bardo, né, do Bard, né, quem agora governa aquelas terras é o neto do Bard. Ele fala das montanhas solitárias. Então o Glóin ele informa basicamente tudo o que acontece, tudo o que aconteceu depois do Hobbit até agora. Então, para quem teve curiosidade, né, para saber o que aconteceu o que aconteceu, o que se deu, né, daquelas terras e daqueles personagens depois do Hobbit, o Glóin informa agora.
Se você não leu O Hobbit, esse momento é um pouco perdido, né? E isso, se algum leitor achar, tipo, eu compreenderia perfeitamente algum leitor do Senhor dos Anéis só esquecer quem é o Glóin, só esquecer nessas informações, porque realmente é muito breve, né? E é bem infodump, né? Que eu falei no começo, né? O Tolkien, ele mostra sem explicar coisas bem interessantes, mas ele também explica demais outras também. E sobre Silmarillion, basicamente a Arwen, ela faz um paralelo com Lúthien, né? Não, com Lúthien, de Beren e Lúthien, que Beren e Lúthien foram citados no Silmarillion, hoje, depois de décadas, ganharam um livro próprio. Que é um livro, na verdade, que é um conto, né, com as várias versões que o Gandalf, que o Tolkien escreveu, né? Eles compilaram ali as versões da escrita do Tolkien para o conto de Beren e Lúthien e deram uma acabada. Né? E o livro é isso. Então o livro, na verdade, é um conto repaginado várias vezes. Mas a Arwen, ela faz paralelo. É como se ela fosse... Ela é, tipo, muito parecida com Lúthien e ele não usa essa palavra, mas ela traz de volta algo que Lúthien trazia. Então talvez ela seja uma espécie de reencarnação, de novo, interpretação minha. Né? Ela é esse renascer da Lúthien de alguma forma. Quem é Lúthien? Sinceramente, aí é o ponto que eu tenho que ser criterioso aqui. Cara, pro leitor, esse tanto de informação se perde, tá? Uma coisa é você já saber hoje quem é Beren Lúthien, já ter lido, eu nem li esse livro do Beren Lúthien, eu li parte do Silmarillion, mas enfim, né? Muito disso se perde pro leitor, que esse excesso de informação não dá pro leitor absorver, tá? E isso, na gente tem esse sítio muito pesado. Isso me lembra o começo, quando o Gandalf conta toda a história do Anel, um infodump gigantesco no capítulo 2 desse livro aqui, sabe? É bem sobrecarregado. É lindo por um lado, mas sobrecarregado por outro. Esse é o ponto que o Tolkien ele ame ou odeie. Além disso, tem uma canção, para finalizar, tem uma canção que o Bilbo compôs e cantou lá, que fala também do Silmarillion, né? Então, essa é a parte, inclusive, que eu, sinceramente, boiei um pouquinho assim na leitura, porque é muita informação que não tem conexão com o que está acontecendo agora, informação que não tem, assim, não tem consequências, sabe? Não tem relevância no momento atual para a jornada do Frodo. É bacana porque você conhece mais do passado da Terra-média, conhece mais sobre esse mundo fantástico, esse mundo mágico. É bacana, mas, de novo, isso é ame ou odeie, né? E eu sinto as duas coisas. Eu amo e odeio quando o Tolkien faz isso. Eu sinto as duas coisas ao mesmo tempo. Eu, Bernardo, particularmente, prefiro focar mais no agora, quando a história foca mais no agora, e aí acho que cabe sim ter informações do passado, cabe sim ter informações que conectam com pontos ancestrais da história. Acho bacana. O que eu acho que é o excesso que eu não gosto, tá? Fica sobrecarregado, fica excedente. Para concluir, o que eu senti nesse capítulo é que nós temos o passado e o presente da Terra-média. Mas como eu falei no começo, né, esse capítulo, o leitor, bem ou mal, ele sente que parou, né, então até agora eram os hobbits avançando o tempo todo, agora o livro para, né, olha para todos esses arredores, né, e aí agora vamos continuar, tanto que o próximo capítulo é o Conselho de Elrond. Então, é o momento que eles vão se reunir, que eles vão agora realmente começar a fazer algo de relevante daqui para frente. Então, esse momento foi um momento de pausa, de descanso, o Frodo precisa descansar e a narrativa aproveita para falar do passado, falar do que aconteceu, né? Falar onde está todo mundo, né? Então, os hobbits estão em Valfenda, o Gandalf está aqui, o Aragorn está aqui, encontramos o Elrond e a Arwen. E o Glóin tá aqui também, se não me engano, o Glóin, que é o pai do Gimli, se não me falha a memória, posso confundir, mas tenho quase certeza que o Glóin que é o pai do Gimli. Então isso tudo aí vai ser relevante, tá? Daqui pra frente. Mas o Tolkien, ele faz isso, esse momento de você parar, respirar, se orientar, né, que é importante na escrita, senão você fica, se só avançar, você se perde em algum momento. É importante ter uma pausa para digerir as informações, né? E o Tolkien faz isso, falando tanto do presente quanto do passado da Terra-média, localizando tanto o leitor no agora, né? Nesse lugar mágico que é Valfenda, e também
citando o Hobbit, citando o Silmarillion também. Silmarillion que tinha nem sido publicado ainda e nem foi publicado com o Tolkien em vida, mas isso é outra história. Eu falei muito aqui sobre Valfenda, esse lugar mágico. Manda aqui embaixo qual que é a sua localidade mágica favorita da literatura. Eu citei Hogwarts também, citei Valfenda. Eu particularmente adoro Vectorius, que é a ilha flutuante, é o mercado nas nuvens de Tormenta. A ideia de uma cidade flutuante, imagina, não é só um lugar que voa, né? Não é só uma cidade que voa, é um mercado, é uma cidade comercial, uma cidade que viaja pelo mundo fazendo comércio e que viaja até para outras dimensões também, fazendo comércio também. Isso eu adoro, essa ideia de Vectorius, né, essa abordagem dessa cidade flutuante de Tormenta. Eu acho que assim, é o lugar mágico que eu mais gosto, né, que eu pensando assim em tudo que eu já li, pensando assim rápido, esse é o lugar que mais me chama atenção, é o lugar que mais me inspira, né, que eu acho que abre reticências, abre espaço para mais histórias serem contadas de todas. Lógico, o Valfenda é um lugar também, tipo, épico em todos os sentidos, né? Mas aí gosto pessoal, né? E o Bernardo tem esse meu gosto, né? Vectorius fica no meu coração entre esses tantos. Mas aqui embaixo, uma localidade mágica que você mais gosta na literatura também, para a gente expandir esse debate. E se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha na rede social. Lembrando que já encerramos o desafio 306 dias de escrita, mas vamos continuar aqui fazendo vídeo até concluir a leitura desses 2 calhamaços épicos aqui. Então, até o próximo vídeo e a esse bar pelo multiverso.